E iniciando a unidade 2, né, o que a gente vai falar é sobre a parte de sistemas com múltiplas reações. Esse é o nosso primeiro tópico aqui de conteúdo, tá? Com relação a sistemas com múltiplas reações, o que é que a gente tem? Vocês vão verificar lá no CIGAR que a gente tem 3 partes de aula e 2 exemplos, tá? Que estão desenvolvidos lá com o auxílio do MATLAB para resolver esses sistemas. Lembrando que essa unidade 2 da gente, a gente vai conversar sobre reações múltiplas, sobre efeitos térmicos e sobre reatores não isotérmicos, tá? Esse é nosso conteúdo aí para essa unidade. Iniciando a parte de reações múltiplas, o nosso primeiro objetivo aqui é determinar o que vai acontecer com os nossos sistemas. E o primeiro ponto, né, que a gente vai ter que impor alguma simplificação para que esses sistemas sejam solucionáveis e factíveis de solução, é aplicar aqui uma consideração de que nessa parte a gente vai desconsiderar os efeitos de expansão originários das ocorrências das reações químicas. Então, para todos esses casos, a gente vai considerar que o epsilon-A do nosso sistema vai ser igual a 0. Lembrando aqui dessa definição, a gente vai trabalhar aqui com alguns conceitos, né, alguns tipos de reações em sistemas com múltiplas reações, e alguns desses tipos a gente até já viu lá no comecinho da unidade 1, né? A gente tem os sistemas de reações em série, os sistemas de reações em paralelo e os sistemas com reações independentes. O que seria um sistema com reações em paralelo? Tá? Seria basicamente isso que a gente está vendo aqui. Um componente A reage por uma reação para formar um componente B, e esse mesmo componente A nesse mesmo sistema tem a possibilidade de reagir por outro caminho reacional, com outra constante cinética, obviamente, para formar um componente C. Essas reações também podem ser representadas por esse outro esquema e também são conhecidas como reações competitivas. Tá? São reações de ocorrência comum na engenharia das reações químicas e são reações aí de interesse industrial, muito normalmente porque a gente quer favorecer o caminho reacional no sentido de formação do produto desejado. Um exemplo, né, de um sistema com reações em paralelo é esse aqui, da reação de oxidação de etileno a óxido de etileno. A reação paralela ela acontece na presença de excesso de oxigênio, que leva à combustão completa do etileno e produz dióxido de carbono e água, que não é interessante, né? O nosso objetivo é promover uma reação de oxidação parcial, levando à produção do óxido de etileno. Então, é esse o caminho reacional que a gente está efetivamente interessado. Outro tipo de reação que tem muito interesse, reações contínuas ou reações em série, onde A reage para formar B e B continua reagindo para formar C. Essas reações acontecem de forma sequencial e normalmente tem bastante interesse para a indústria farmacêutica, onde normalmente o composto de interesse é esse composto intermediário. Então a gente tem que dar um jeito de parar a reação no ponto de máxima produção desse composto, né? Um exemplo comum, nesse caso aqui, o produto de interesse é o último, né, que é a trietanolamina, é a produção aqui, né, de óxido de etileno reagindo com amônia, visando a produção de trietanolamina. É uma reação aí que ocorre na realidade, isso aqui não é bem um esquema em série, né, ela é em série para amônia, mas ela é um esquema série paralelo, se a gente levar em conta aí a reação para a formação aí da monoetanolamina, da dietanolamina, até chegarmos na trietanolamina. E temos, claro, os sistemas com reações independentes, onde a gente pode ter, por exemplo, A reage para formar B e C reage para formar D mais E. A reação aqui ela não tem dependência molecular, né, dependência estequiométrica entre elas. Isso, é claro, é válido em termos composicionais, mas é sempre importante salientar que esse tipo de reação pode ter uma interdependência energética muito relevante. Tá? Você pode, por exemplo, ter essa reação A forma B muito exotérmica, sendo conduzida no mesmo reator que essa reação aqui C, forma D mais E, que é muito endotérmica, para que o calor liberado por essa reação alimente essa reação e você consiga promover a sua reação em uma condição de autotermicidade, ou seja, com pouco ou nenhum aporte energético externo, economizando assim energia. Tá? Isso é bem comum também de acontecer. Então, muito embora, né, o esquema chame de reações independentes, tem limite que essa independência diz respeito ao aspecto composicional dessas reações e não ao aspecto energético. Elas podem ter um vínculo energético muito forte aí para algumas aplicações. O exemplo mais clássico disso que a gente tem são as reações de craqueamento catalítico, levando aí à produção de petróleo. E, por fim, temos o que a gente chama de sistema de múltiplas reações, os sistemas complexos, que são um conglomerado aí, né, uma junção
de esquemas reacionais sem muito sentido prévio. Tá? Um exemplo disso é essa reação aqui, ó, que é um esquema de combinado série paralelo para a formação de butadieno a partir do etanol. É um esquema clássico aí que é sempre apresentado para esse tipo de reação. Vocês devem recordar, lá na aula em vídeo, a gente tem o desenvolvimento relacionado com isso, né? Como é que a gente obtém as expressões cinéticas para um reator batelado operando esse tipo de transformação. Nesse caso aqui, a gente trabalha com esse sistema de produção de trietonolamina, né? Lá tem direitinho como é que a gente desenvolve para aqueles que não se recordam. E temos ainda esse outro exemplo, que é um modelo aqui já um pouco mais elaborado, baseado, né, em um sistema aí de múltiplas reações. Esse sistema aqui, até lá no curso da CIENG, a gente trabalha... Da CIENG não, meu Deus do céu, da SAEC, estou ficando maluco. No curso lá da SAEC, a gente trabalhou com esse sistema, foi um dos sistemas que a gente resolveu o modelo cinético dele, tá? Se alguém tiver interesse em ver a resolução desse modelo cinético, eu tenho um videozinho dele aqui separado, o que é que a gente consegue obter de resultado, tá? Nesse caso aqui, uma avaliação de efeito de temperatura, partindo daquele conjunto de dados, tá? Só me falar que eu mando isso aqui para vocês, tá bom? Não é o objetivo aqui da disciplina chegar nesse ponto de desenvolvimento, observe que é um sistema bem complexo, bem elaborado, mas se alguém tiver interesse aí, quiser, aí eu passo para vocês, é só para vocês verem o que é que acontece no exemplo com aplicabilidade industrial aí, tá? Mais próximo, mais preciso, o que é que a gente precisa resolver, basicamente. Agora que a gente tem a definição do que são as múltiplas reações, vamos seguir para frente, né, vendo alguns conceitos que são relevantes e importantes para que a gente desenvolva, né, esse conceito de sistemas com múltiplas reações. O primeiro desses conceitos diz respeito às definições de conversão, rendimento e seletividade. A conversão, ela está relacionada com a quantidade de um reagente que é consumido em uma transformação, o rendimento, a quantidade de um produto que é formado em relação à quantidade de um reagente que é consumido, e a seletividade, né, ela existe quando tem mais de uma reação ocorrendo simultaneamente no nosso sistema, e a gente está avaliando a produção independente de diferentes produtos a partir da mesma reação, normalmente correlacionando produtos desejados com produtos indesejados. Tá? A gente vai medir a proporcionalidade da formação desses compostos ao longo da nossa reação. Definições numéricas para elas. A conversão é definida como o número de mols inicial menos o final dividido pelo inicial. O rendimento, o número de mol final de produto menos o inicial de produto dividido pela variação de reagente. E aqui o inicial de produto normalmente é zero, mas a gente precisa, claro, descartar qualquer possibilidade de existência de produto prévio do reator, por isso que a gente desconta o inicial aqui. E a seletividade, da mesma forma, a gente correlaciona o produto desejado em relação ao produto indesejado, né? Então, aqui a gente está relacionando reagente com reagente, aqui é produto com reagente, aqui é produto com produto, tá? Essa é a diferença aí entre as definições de conversão, rendimento e seletividade. Qual o problema dessas definições? Basicamente, o engenheiro de reações químicas é um dos bichos mais pilantra que tem na área acadêmica, tá? Essas definições, elas são extremamente manipuladas, de forma que essas definições que estão aqui apresentadas, que são as definições padrão que vocês vão encontrar nos livros, elas não têm lá grande validade, porque em artigos é bastante comum que elas sejam alteradas de acordo com o interesse de quem está querendo publicar um determinado artigo. Por exemplo, o cara observa que a seletividade do produto desejado dele em relação ao produto indesejado não é lá tão boa. Mas se ele pegar essa seletividade e comparar com um produto desejado que é terciário lá dentro da reação dele, que se forma muito pouco, essa seletividade vai dar um número muito mais legal, né? Ela vai dar lá, ó, deu uma seletividade de 98%. Aí você vai comparar, você encontra que a seletividade do catalisador do cara foi 12% e não 98%. Por que o dele deu 98%? Porque ele trocou aqui o produto que deveria estar aqui por um outro produto que não tem nem muito a ver com o caminho reacional que ele está tratando lá. Então, é um conceito bem modificado, tá? Bem confuso, que tem várias suplementações, tem gente tão pilantra que coloca na definição de seletividade cálculos com proporcionalidade da quantidade de reagente que foi consumido. Então, meu conselho para vocês se falou em seletividade, se falou em rendimento em algum material,
vá ver qual equação esse cidadão está usando para calcular essa seletividade, esse rendimento. A única coisa que é padrão é conversão, tá? A conversão não muda, vai ser sempre isso aqui. Agora, você viu falar em seletividade e rendimento, não vá de muita fé, não acredite muito, que o pessoal gosta de manipular bastante esse conjunto de dados aqui, e isso atrapalha bastante o entendimento do que é a definição. Aqui na disciplina, a gente sempre vai usar isso aqui, tá? Eu estou alertando vocês para o mundo aí de fora. Se vocês pegarem algum artigo aí que vocês precisarem dessas definições, vocês não ficarem malucos. Isso normalmente acontece ainda nesse semestre, na disciplina de projetos químicos. Quando vocês vão lá fazer o projeto de vocês, vocês vão começar a pensar, esse cabo aqui eu não estou encontrando essa seletividade que ele encontrou, não. Já aconteceu algumas vezes isso. E normalmente é porque você está partindo de um trabalho de algum pilantrinha aí que manipulou essa definição aqui de acordo com a vontade dele, tá bom? Passando aqui para frente, a gente tem mais um conceito que é muito útil, que a gente vai usar bastante aqui na disciplina, que é o conceito de seletividade instantânea. Tá? O que é a seletividade instantânea? É uma correlação matemática, onde você vai juntar as taxas do produto desejado em relação ao do produto indesejado, ou seja, você vai fazer uma divisão, uma relação entre essas taxas, de forma a verificar qual a máxima taxa aqui para o composto R dentro desse sistema aqui de reações competitivas. Olhando aqui, né, e fazendo as divisões, considerando que a reação está sendo processada dentro do mesmo intervalo de tempo, de forma que os DTs podem ser simplificados aqui nesse termo, a gente pode escrever que isso aqui é igual a K1 sobre K2, que multiplica CA elevado a alfa1 menos alfa2. Dessa forma, né, observe que o conceito de seletividade instantânea, ele basicamente depende das constantes cinéticas e dos coeficientes aqui, né, estequiométricos da reação, ou seja, as proporcionalidades que a gente tem na formação de produtos. Graças a Deus que o Jair ensinou isso, é bem importante. Dessa forma, a gente querendo alcançar a máxima seletividade desejada, a gente precisa ou maximizar essa relação de K1 sobre K2 ou variar essa concentração de A da forma que for mais relevante para a gente, né? Então, a gente tem, claro, as proporcionalidades de acordo com a concentração de reagente. Dessa forma, se a gente tiver um alfa1 maior do que alfa2, eu devo trabalhar com concentrações de A alta. Se o alfa1 for menor que o alfa2, eu devo trabalhar com concentrações de A baixa, né? Aqui a gente tem os exemplos e as formas de manter isso em operações descontínuas, em operações contínuas. É tudo muito lógico, muito claro aqui nesse tipo de junção, né? E temos alguns exemplos matemáticos aqui para que a gente entenda como é que a gente faz essa proporcionalidade. Então, né, partindo por esse caminho reacional, onde 2A mais B reage com K1 para formar X, e A mais B reage com K2 para formar Y, né, a gente tem essa taxa para a reação 1 e essa taxa para a reação 2. Fazendo a proporcionalidade, a gente verifica que a proporção aqui é K1, K2, CA. Dessa forma, a seletividade instantânea aumenta com o aumento da concentração de A, e eu devo manter a concentração de A elevada no nosso sistema. É assim que a gente garante a máxima eficiência dessa reação. Para mexer no K, né, nessa proporção de K, a gente só tem um caminho, que é a variabilidade da temperatura de operação do nosso sistema. Normalmente, ao aumentar a temperatura, eu aumento as duas reações em proporções iguais, então o efeito da temperatura normalmente não é lá tão significativo, mas a gente sabe que se a energia de ativação da reação 2 for maior do que a energia de ativação da reação 1, lembrando que a reação 1 é a desejada e a 2 é a indesejada, eu devo usar temperaturas mais baixas para aumentar essa proporção de K1 sobre K2. Da mesma forma, se a energia da reação desejada for maior do que a da reação indesejada, eu devo aumentar as temperaturas para melhorar essa proporcionalidade de K1 e K2. Então, observem que eu tenho essa variabilidade aí em relação ao esquema reacional. Um cuidado que vocês devem ter, tá? Que pode acontecer e que normalmente ocasiona disfunções operacionais dentro desse tipo de sistema, diz respeito ao efeito da concentração e a inversão de proporcionalidade que a gente tem do binômio concentração-temperatura dada pela equação do gás ideal. Então, a concentração de A é igual à pressão de A dividido por RT, ou seja, ao aumentar a temperatura, eu diminuo a concentração de A, não é verdade? Então, ao aumentar a temperatura, porque a minha reação tem uma energia de ativação aqui interessante para aumentar a temperatura, lembre-se sempre que você vai, por fim, uma reação gasosa, diminuir a concentração do componente A, e isso pode gerar um efeito contrário, de forma que o aumento da temperatura não consiga compensar o efeito da diminuição da concentração, desfavorecendo mais a sua reação do que favorecendo.
Então, é sempre interessante ter em mente esse tipo de relação quando você for fazer esse tipo de arranjo no seu sistema, tá? Normalmente isso é compensado, tá? Se você quer aumentar a sua temperatura de operação, você dá um incremento na pressão parcial de gás no reator para manter uma equivalência de concentração. Então, é preciso ter isso em mente quando você vai processar esse tipo de reação em sistemas gasosos. Aqui é basicamente isso que eu acabei de falar com vocês, né, esse outro slide, então é só para vocês terem em mente que o arranjo em sistemas com múltiplas reações ele se torna mais complicado. Por fim, na aula 15, a gente tem o exemplo mais clássico de sistema com múltiplas reações que a gente tem na indústria química, que são as reações de polimerização. A gente tem uma disciplina eletiva inteira destinada a que vocês entendam o que é uma reação de polimerização de forma adequada. Não é meu objetivo aqui explicitar adequadamente e perfeitamente essa reação. Meu objetivo é apresentar para vocês os efeitos primários dessa reação, que é tão importante para a indústria química, tá? De forma muito breve, o que eu vou comentar aqui com vocês é a definição, né, do que é polímero. Vocês devem recordar disso por aí ao longo das disciplinas, com certeza vocês já ouviram falar dos polímeros. Eles são compostos químicos de peso molecular elevado que são obtidos através de reação de poliadição ou policondensação. Isso aí é o que vocês veem lá na química orgânica, lá no começo do curso. E essas reações nada mais são do que reações de polimerização, ou seja, reações de junção de muitas partes, tá? Essas reações elas são aplicadas a diferentes reagentes na indústria química. A gente pode usar, por exemplo, no estireno para obter o poliestireno, que é o famoso isopor, no etileno para obter o polietileno, que produz as vasilhas plásticas, os sacos de lixo, diferentes produtos que têm uso no nosso dia a dia. E o que a gente tem em comum nessas reações é um mecanismo de quebra do monômero, que é o que a gente chama de mero, para que esse monômero quebrado se junte em diferentes partes, dando origem a um crescimento de cadeia, e assim forme o nosso polímero. Nesse caso aqui, um monômero um etileno, que dá origem ao polietileno, que é o composto que a gente quer juntar. Essas reações, elas têm um grande problema, um grande fator de controle operacional que precisa ser pensado. Esse fator de controle operacional diz respeito à variabilidade da densidade ao longo da reação. Essas reações, muitas vezes, elas começam em fase gasosa e acabam em fase sólida, ou seja, você tem duas transições de fase dentro do seu reator. Você começa em gás, vira líquido e vai para sólido. Observe que você varia muito a densidade. Dessa forma, é praticamente impossível que vocês consigam conduzir uma reação desse gênero dentro de um reator do tipo tubular, tá bom? Vocês não vão conseguir fazer esse processamento, por quê? Porque essa variação de densidade não vai permitir que vocês tenham esse perfil plano de velocidade aqui apresentado, tá? Vocês vão ter um perfil que é um perfil difuso de velocidade, com velocidades muito mais baixas na região próxima da parede do tubo, e os elementos do fluido próximo dessa região da parede, logicamente, vão ter tempos de residência muito maiores, alterando significativamente a característica do polímero produzido nessa região. Então, quando a gente fala em reação de polimerização, automaticamente entendemos o andamento dessa reação em reatores do tipo tanque. Aqui a gente tem o famoso processo Hexal, tá, que é conduzido em reatores continuamente agitados, reatores CSTR. Esse processo é aplicado para a reação de produção de polipropileno. Polipropileno, eu usava a piada que era usado para produzir as cadeiras que vocês sentavam lá na UFMA, agora eu não posso mais usar essa piada, mas ele é usado para fazer essas cadeirinhas plásticas que vocês estão vendo aqui, tá? Que são bem comuns da gente encontrar por aí em universidades, em escolas, em terminais de ônibus, por exemplo, tá? São essas cadeirinhas bem comuns. Essa reação ela é conduzida em uma pressão de operação que é superior à pressão de vaporização do monômero. Normalmente isso acontece a 30 bar. Isso garante o quê? Garante que o propeno alimentado no seu reator entre já em fase líquida. Com isso, você evita uma transição de fase e aumenta a eficiência térmica do seu reator. Então, para esse tipo de reator aqui, com alta intensidade de agitação, você produz aqui o seu polipropileno. Aqui dentro você vai ficar com uma transição de fase única que ocorre da fase líquida para a fase sólida. Existe um sistema de retirada aqui por variação de densidade. Normalmente o polipropileno sólido ele decanta, você recolhe ele e separa ele aqui em um ciclone, tá? Por meio de um processo de arraste a vapor. O próprio propeno a sair aqui, ele sai do reator, tem uma válvula aqui redutora de pressão, ele fica gasoso, arrasta o propileno que está sólido,
você coloca um ciclone, recupera a fração sólida de polipropileno, o gás é comprimido novamente, passa por um condensador e volta como líquido para o reator. E é assim que é obtido aí o polipropileno dentro do processo Hexal. Como vocês podem ver, é um processo conduzido em um reator continuamente agitado, conforme eu falei. Toda reação de polimerização ela é subdividida em um sistema de 3 etapas, tá? E é por isso que ele é considerado um sistema de múltiplas reações. Essas 3 etapas são a etapa de iniciação, a etapa de propagação e a etapa de terminação. A etapa de iniciação ela é responsável por gerar o primeiro radical livre que vai dar seguimento ao crescimento da cadeia dentro da sua cadeia polimérica. Então, como é que isso acontece? Você coloca alguma molécula infeliz da vida lá dentro. Normalmente, essas moléculas são bem esquisitas. Deixa eu só pegar aqui o tablet para responder a vocês. Vamos lá, o que é que seria essa molécula infeliz? Tá? Normalmente você vai ter uma molécula que tem um anel aromático, ela tem um sistema de condensação aqui com alguma molécula bastante polar, como por exemplo oxigênio, e aqui você tem outro anel aromático. Tá? Quando essa molécula aqui ela resolve se quebrar para formar um radical inicial, ela vai formar um radical ponto aqui e um radical ponto aqui, normalmente com a liberação de alguma molécula de água, tá bom? E aí você vai ter 2 radicais livres soltos no seu sistema para atacar moléculas de monômero. Nesse caso aqui, eu estou considerando que o nosso monômero é o etileno, vamos supor. Então, essa molécula de radical livre ela vai atacar essa dupla ligação, fazendo o quê? Fazendo a primeira cadeia de crescimento aqui do seu radical com mais uma instabilidade. E a partir daí, que a sua molécula de radical livre vai começar a crescer. Essa primeira etapa que vocês estão vendo aqui, ó, essa primeira quebra dessa molécula aqui, que não é muito feliz da vida dela, em 2 moléculas de radical, é o que a gente chama de iniciação. E normalmente essa reação ela é conduzida em um reator tubular separado e anterior ao seu esquema. Lembra que eu comentei para vocês que às vezes na indústria de polímero a gente tem um esquema de reator tubular com um reator CSTR em seguida? Nesse pequeno reator tubular é conduzida única e exclusivamente a reação de iniciação, que é essa etapa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é aí que está o lazarento do reator tubular na indústria de polímeros. Tá? Ela serve para conduzir essa etapa 1, de iniciação e formação do primeiro radical livre. Depois de formar desse radical livre, aí ele começa a fazer o carnaval. Tá? Ele começa a atacar as moléculas do etileno, aqui no caso, para dar origem ao crescimento da cadeia. E essa reação ela acontece quantas vezes forem necessárias até que uma molécula dessa aqui de radical livre encontre com outra molécula de radical livre. Dessa forma, elas vão se unir e vão dar origem à etapa de terminação, finalizando a sua reação, né, chegando ao seu produto final. Então, escrevendo aqui, né, as nossas etapas, a gente tem a iniciação, que é decomposta na decomposição do iniciador, que é essa reação que eu acabei de apresentar para vocês. Depois, pela reação da primeira propagação, onde o radical inicial aqui, que é a molécula de origem de decomposição do iniciador, se junta com o primeiro monômero para dar origem ao radical 1. E depois a etapa de propagação, onde a gente tem o crescimento da cadeia propriamente dito, né, de forma indefinida. E depois a gente tem os 2 tipos de terminação, que é a terminação por combinação, onde os 2 radicais se juntam para formar um polímero único de peso molecular elevado, ou a terminação por desproporcionamento, onde os 2 polímeros se encontram, terminam a reação para dar origem a 2 polímeros separados com peso molecular menor. Essas 2 etapas a gente consegue direcionar qual delas a gente quer produzir de acordo com a condição de reação. Então, se eu quero polímero de alto peso molecular, eu termino por combinação. Se eu quero polímero de menor peso molecular, eu termino por desproporcionamento. Eu consigo, por meio de condições operacionais, direcionar, né, as nossas reações. Esse mecanismo que eu estou apresentando para vocês é o que é conhecido como o mecanismo de reação de polimerização via radical livre, tá? Que é o mais comumente empregado dentro desse tipo de operação.
Daqui para frente, tudo que vocês têm são informações necessárias para fazer a modelagem desse tipo de reator. Como a gente não vai trabalhar especificamente com esse tipo de modelagem aqui na disciplina, eu vou deixar esse material aí para vocês lá na aula vídeo, para quem tiver interesse, para que vocês acompanhem, tá? E vou passar para essa parte aqui que realmente nos interessa, que é como ocorrem as terminações. Basicamente, quando a gente termina por combinação, o que é que acontece? A gente junta a molécula de radical 1 com a molécula de radical 2. As duas valências se encontram e formam uma ligação química aqui, ó, na fração medial aqui da sua molécula, dando origem a um polímero grande de alto peso molecular. Na terminação por desproporcionamento, que normalmente já acontece com moléculas de polímero um pouquinho maiores, essa molécula não consegue ângulo para fazer ligação com essa molécula aqui, de forma que essa valência induz a ocorrência de uma dupla ligação aqui e rouba esse elétron para ela, de forma que, o próton, desculpa, de forma que você forma uma molécula estável aqui e forma uma molécula instável aqui. Essa molécula ela não está feliz, ela não tem o que fazer, então ela vai lá e se estabiliza criando uma dupla ligação aqui. Essa dupla ligação, ela tem a possibilidade de ser atacada por outra molécula de monômero que está lá reagindo, né? Ainda, e dá origem e continuar a crescer cadeia, tá? Então, a terminação por desproporcionamento gera uma molécula que lá não é tão estável assim e que pode ter um continuamento de crescimento de cadeia aqui, a depender da quantidade de monômero que eu tenha presente no meu sistema. Então, essa é a diferença dos dois tipos de terminação, tá bom? Só para a gente falar um pouquinho da ordem de grandeza de energia de ativação dessas reações, a energia de ativação da etapa de iniciação é aproximadamente 30.000, isso significa dizer que a sua reação é praticamente instantânea. A energia de ativação da etapa de propagação, ou seja, de crescimento de cadeia, é da ordem de 5.000, ou seja, a reação está no limiar entre ser uma reação que acontece espontaneamente, uma reação que é controlada pelo regime difusivo do seu sistema, e a etapa de terminação, ela tem uma energia de ativação de aproximadamente 1.000 calorias por mol, que significa dizer que ela é plenamente controlada por difusão. O que é que seria essa reação controlada por difusão? Ela só vai acontecer se você colidir a molécula A com a molécula B. Você tem que fazer a transferência de massa acontecer de forma praticamente ali imposta dentro do seu sistema. Isso é feito por um sistema de agitação eficiente. E é por isso que normalmente essas reações precisam ser conduzidas em reatores continuamente agitados, tá? Para garantir que encontre efetivamente essas moléculas e você tenha o choque, a teoria das colisões aconteça e as moléculas efetivamente reagem. Então é preciso ter sempre isso em mente. Esse é o nosso conteúdo, então, pessoal, para essa parte de reações múltiplas, tá? Vimos tudo em teoria do que a gente tinha para ver. Lembrando a vocês que temos aqui no SIGA 2 exemplos relacionados com essa parte, tá? Um conduzido em um reator batelado e um conduzido em um reator tubular. É importante vocês sempre darem uma olhada como é que a gente está resolvendo esse tipo de problema lá com o auxílio do MATLAB, né? Porque faz parte da unidade. Na aula de quarta-feira, a gente começa a parte de efeitos térmicos, tá? Que é relembrar os conceitos de calor de reação, entalpia de reação, toda a parte de constantes de equilíbrio, para efetivamente segunda-feira entrarmos nos reatores aí com variação de temperatura, né, os reatores não isotérmicos, que é o objetivo final dessa nossa segunda unidade. Conforme eu falei, o calendário tem essa possibilidade de ter alguma alteração, tá? Eu vou comunicando aos senhores, em caso de necessidade, a probabilidade de ocorrer uma decorrência de um fator que eu não tenho controle, que primeiro é essa presença dessa sala de aula para o encontro do dia 6, e a presença, claro, da ocorrência de algum recurso, de alguma interposição dentro do concurso que inicia também aqui por volta do dia 6, lá no Departamento de Tecnologia Química. Mas em caso de qualquer intercorrência, eu aviso a vocês logo inicialmente. Com relação à aula, gente, alguma dúvida, algo que vocês queiram questionar? Deixa eu parar a gravação, senão vai ficar imenso esse negócio aqui.